Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e hoje a gente vai estar falando sobre a Trade Deadline, né? Pra você que não sabe, nessa terça-feira foi o último dia para os times da NFL, né, poderem fazer trocas de jogadores. Muita expectativa estava no ar, muito jogador importante a gente estava cogitando que poderia ser trocado, vários rumores acontecendo. E saíram algumas trocas interessantes para o Fantasy Football, né? O dia começou até bem agitado com algumas trocas e terminou um pouco decepcionando, né? A gente esperava que alguns jogadores grandes fossem trocados, né? A gente esperava ver talvez um Kareem Hunt sendo trocado, um DJ Moore sendo trocado, um Brandon Cook sendo trocado, sei lá, um Ken Akers, um Alvin Kamara, um David Montgomery. Alguns jogadores que a gente esperava que pudessem movimentar um pouco mais esse mercado, mas que não aconteceu. Mas a gente teve outros nomes importantes que foram mudaram de time, algumas trocas surpreendentes, e a gente vai falar nesse podcast sobre cada uma das trocas que aconteceu nesse dia, né? Não à toa, esse podcast foi ao ar um pouquinho mais tarde. Geralmente eu gravo podcast de terça-feira, na terça-feira de manhã cedo, para falar sobre a semana, projeções para a semana, e esse vai ser diferente. Esse eu vou falar sobre as trocas, e eu tô fazendo nessa terça-feira à noite, inclusive, que eu esperei o dia rolar, esperei acontecerem as trocas, fechar o prazo de troca na NFL, pra gente poder falar melhor sobre essas trocas, sobre tudo que aconteceu na NFL. Então vamos falar um pouquinho sobre essas trocas. Queria pedir, antes de mais nada, para você se inscrever no nosso podcast, seja pela plataforma que você estiver ouvindo, seja no Deezer, no Spotify, no Apple, no Google Podcast, no Anchor, seja lá onde você estiver ouvindo aí a gente, se inscreve no nosso podcast, deixa aí a sua avaliação, faz um feedback pra gente. Para vocês pode não ser importante, pode não valer muita coisa, pode ser algo bem singelo, mas cara, pode ter certeza que pra gente aqui isso vale demais, muito, muito. Essa sua audiência e o seu feedback aí, a sua avaliação no nosso podcast, cara, vale demais pra gente. E compartilha com os amigos, não tenham o pensamento de que eles vão estar pegando dicas, mas compartilhe para ajudar o nosso trabalho, ajudar o que a gente tem feito aqui, que é postar, que é falar sobre fantasy, falar muita coisa sobre fantasy. Eu não sei se você tá ouvindo um barulho no fundo, que acho que é um trem passando aqui perto, aqui no Rio, então, enfim, se você ouviu, fique sabendo que foi um trem. Se você não ouviu, segue o jogo. Vamos falar então sobre essas trocas que aconteceram aí na NFL hoje, começando com a troca do TJ Hockenson. TJ Hockenson, tight end, que era dos Lions, foi pro Minnesota Vikings, né? Foi a primeira troca do dia, assim, né, que a gente ficou mais surpreso, né? Uma troca que a gente talvez não esperasse. Lembrando que o Irv Smith Jr., né, que era o talento do Minnesota Vikings, se machucou, vai ficar de 8 a 10 semanas fora. Então, assim, tendência é que ele não seja um cara para competir com o TJ Hockenson pro resto da temporada, né? O Hockenson tava nos Lions, estava fazendo uma temporada até interessante nos Lions, né? Interessante que eu digo assim, ele teve um jogo explosivo de quase 40 pontos e alguns jogos bem abaixo da média. O TJ Hockenson não estava fazendo tanta coisa assim como a gente até imaginava que ele fosse fazer no Fantasy Football, mas vai para um time agora que pode ter uma projeção boa. Eu sei que tem muita gente falando, mas ele agora vai ser complicado, que tem o Justin Jefferson, né? Tem o Adam Thielen. Assim, cara, eu não acho complicado. Eu peguei os números do Irv Smith e do TJ Hockenson para comparar. E lógico, os números do TJ Hockenson são melhores, tá? Assim, em número de snaps, ele tem mais snap. São 43 targets contra 33. 18% de target share contra 13%. 7 targets em red zone contra 5%. 3 targets na end zone contra 1. Uma média de jardas por target de 7.9 contra 4.7 e um air yards, né, que é o número de jardas totais lançadas na direção do jogador, independente de ser jarda de passe completo ou incompleto, de 339 para o TJ Hockenson contra 155 para o Irv Smith Jr. São números melhores para o TJ Hockenson, isso é fato, mas eu não acho que é uma diferença muito gritante. São 10 targets a mais na temporada, são 2 targets a mais na red zone, 2 targets a mais em end zone. Sendo que foi uma troca em que você pegou um jogador melhor, um tight end melhor, um tight end que todo mundo sabe que
é um dos bons tight ends na liga. O TJ Hockenson já provou ser um cara bem competente recebendo passes. O Irv Smith ainda não tinha mostrado nada, né? Sempre foi tipo, agora vai, a gente vai ver agora um breakout, e até agora nada. E eles pegaram o Hockenson, investiram nisso. Então eu imagino que o TJ Hockenson não vai perder esse volume de jogo que ele tinha nos Lions com a equipe do Minnesota Vikings. E pelo contrário, eu acho que ele vai ganhar alguns targets em qualidade. Por quê? Porque agora ele tá num time em que ele não vai ser um cara que vai ser talvez tão visado pelas defesas como ele era nos Lions, né? Nos Lions, tá certo, tinha um Amon-Ra St. Brown ali, mas era só o Amon-Ra. E nas últimas semanas o Amon-Ra tava super baleado. Ali as defesas se preocupam primariamente com o Justin Jefferson, com o Adam Thielen, tem o Dalvin Cook, e depois vão se preocupar com o TJ Hockenson. Então eu acho que ele pode se beneficiar disso. Lembrando que o Kirk Cousins já produziu tight ends muito bons no Fantasy. Então, assim, em 2015 e 2016 o Jordan Reed foi top 5, inclusive foi o melhor tight end do Fantasy em 2015. Em 2018, já nos Vikings, o Kirk Cousins produziu o Kyle Rudolph para ser o 6º melhor tight end do Fantasy. Então, eu acho que é um ganho de valor pro TJ Hockenson. Não acho que ele vai explodir, vai ser um tight end top 3, top 4, mas ele vinha sendo um tight end top 10, mas um tight end top 10 com pouca, como posso dizer, a gente esperava pouca confiança nele, né? A gente não esperava tanta coisa dele a cada semana, porque não vinha demonstrando isso. Agora ele tá num time melhor, num ataque melhor, que ele deve receber mais targets de qualidade, e o volume deve manter, porque os Vikings não tem um tight end pra competir com ele, que o Irv Smith tá machucado, e eles não tem ninguém também ali que vai ser talvez um wide receiver 3 pra competir, né? O KJ Osborne é mais um cara de big plays e tudo mais. Eu acho que a chegada do TJ Hockenson pode afetar um pouco o Adam Thielen, principalmente em red zone, tá? Eu acho que assim, o TJ Hockenson continua no valor de um tight end top 10. Eu acho que ele pode subir um pouquinho ali para ser um tight end top 7 pro resto da temporada. Não acho que é um super ganho de valor, mas eu acho que é um ligeiro ganho de valor para ele nessa temporada. O Adam Thielen, eu acho que ele perde um pouquinho de valor, porque talvez tenha um cara que vai brigar um pouco mais de targets com ele. O Adam Thielen, pra mim, vai ser uma opção aí de um wide receiver 3, 4, um cara para banco, talvez para flex, dependendo da semana, mas mais para banco. Justin Jefferson não muda muita coisa. O Kirk Cousins ganha um bom valor. O Kirk Cousins eu acho que pode se tornar, né, ou ser mais consistente, como um QB1 baixo ali, mais consistente. Talvez entrar num top 10 com uma consistência maior pro resto da temporada. Lembrando que o Kirk Cousins vem fazendo uma temporada boa, vem fazendo alguns bons jogos, vem sido um QB bem ok pro Fantasy nessa temporada, o Kirk Cousins. No lado do Detroit Lions, né, a saída do TJ Hockenson significa uma vacância ali, né, de 18% de target share. Né? Ele era o segundo do time em target share, só atrás do Amon-Ra St. Brown, que tem 25%. Eu espero um aumento no número do Amon-Ra para cerca de 30%, 32%, 35%, que é o principal wide receiver do time. Eu espero também que alguns outros jogadores realmente vão ter que crescer, né? Vão ter que ser alguns caras que vão ter que aumentar o seu volume de jogo, vão ter que aumentar ali um pouquinho a sua produção agora com a saída do TJ Hockenson, né? A gente talvez veja um pouquinho mais do DJ Shark, do Josh Reynolds, do Khalif Raymond, do DeAndre Swift também em questão de volume de jogo. Mas assim, eu acho que o Amon-Ra talvez seja o grande beneficiado dessa saída, porque talvez ele possa ter agora assim um target share bem alto, né? Um target share assim, tipo, de um wide receiver de fato ali, como a gente vê um Cooper Kupp, como a gente vê às vezes um Davante Adams, um Tyreek Hill, que esses caras têm um target share de 30%, de 35% por semana. E talvez um Josh Reynolds sendo um cara ali interessante em ligas maiores pro resto da temporada, tá? Não tem nenhum tight end que a gente possa confiar nesse time do Detroit Lions com a saída do TJ Hockenson. Infelizmente não é um time em que a gente
já não tinha uma competição por tight ends, e assim, tem o Brock Wright e tem o James Mitchell, que é um calouro, assim, não tem como esperar nada de nenhum deles, não tem como a gente apostar nada em nenhum deles, eu não apostaria e não tentaria nada com eles no Fantasy Football nesse momento, tá? Vamos para a próxima troca que aconteceu aí no Fantasy Football nesse dia, que foi a troca do Chase Claypool dos Steelers pro Chicago Bears, né? Eu acho que essa foi uma troca muito boa para todo mundo. Eu acho que essa troca foi ótima para todo mundo. Não vejo ninguém ganhando um super valor nessa troca, mas eu acho que foi uma troca muito interessante para todo mundo. Vamos começar no lado dos Bears, mais especificamente do Claypool, que é o cara aí que que é de fato o jogador aí dessa troca. O Claypool vem de uma temporada bem meia boca nos Steelers, tem um ataque dos Steelers muito, muito mal, produzindo mal. O Claypool nos primeiros 4 jogos não passou de 40 jardas em nenhum jogo, jogou muito mal, mas ele cresceu o volume nas últimas semanas. Nas últimas 4 semanas, em todas ele teve pelo menos 41 jardas, né? Produzindo bem, são 4 jogos, né, com um bom volume de jogo. Então, assim, cresceu um pouquinho o valor dele, foi trocado, beleza. Mas, assim, ele vinha tendo um volume maior nos Steelers, mas com pouca efetividade. A gente via que não era um cara que dava pra gente confiar muita coisa. Foi pro Chicago Bears, que tem agora um Justin Fields como quarterback, né? Eu acho assim, você saiu do Kenny Pickett para um Justin Fields, cara, pra mim é 8, trocar 6 por meia dúzia, não vejo grande diferença, mas o Justin Fields tem jogado bem, tá? Eu sei que ninguém tem muita confiança no Justin Fields lançando a bola, mas ele melhorou bastante. Primeiras 4 semanas ele teve um total de 2 touchdowns e uma média de 117 jardas lançadas por jogo. Nos últimos 4 jogos foram 5 touchdowns e uma média de 187 jardas por jogo. Então, assim, cresceu, aumentou. E mesmo com um grupo de recebedores muito fraco, né? Não tem ninguém ali, era só o Darnell Mooney, às vezes o N'Keal Harry, um Brown, um Cole Kmet muito pouco, de vez em quando um Velus Jones, assim, é um grupo muito fraco. A chegada do Chase Claypool acho que vai dar um boom, mas vai ser Ele chega para ser um jogador de impacto no ataque. Acredito que ele brigue com o Darnell Mooney para essa vaga e para essa posição de wide receiver no time. Espero um volume de targets assim bom para ele nesse time do Chicago Bears, né? Lembrando que o Chicago não é um time que lança muito a bola, pelo contrário, diferentemente dos Steelers, que é um time que vinha lançando muita bola. O Chicago não é um time que lança tanto a bola assim. Mas eu acho que a gente pode ver um Chase Claypool sendo bem acionado. Eu acho que ele e o Darnell Mooney no Fantasy, eu acho que vão, assim, ser caras para ser aquele wide receiver 3, flex, no máximo pro seu time. Um cara mais para banco, não tem como você confiar muito. Primeiro que não são 2 jogadores, assim, grandes jogadores, né, caras, assim, que a gente inspira muita confiança. Segundo, que é um ataque que corre muito com a bola. E terceiro, que o Justin Fields não é um QB tão, assim, preciso, não é um cara, mesmo que esteja melhorando, não é um cara que a gente possa confiar tanta coisa pro Fantasy Football. Mas eu acho que é uma troca que é boa para todo mundo, porque o Justin Fields ganha mais um wide receiver bom, né, assim, um bom wide receiver que é o Claypool. O Justin Fields agora, eu acho que ele pode se solidificar cada vez mais como um top 12 que ele vem sendo nas últimas 4 semanas. Pode se solidificar a entrar nesse grupo e permanecer nesse grupo, o Justin Fields. Eu acho que é uma troca boa pro Chase Claypool, que era um wide receiver 3 no Pittsburgh Steelers e agora vai brigar ali para ser um wide receiver 1 no Chicago Bears. O Darnell Mooney talvez seja o único que perca um pouquinho de valor, porque talvez possa ver um pouquinho mais de divisão de targets, mas eu acho que quem perde mais de valor são os outros jogadores do Chicago Bears, né? Os outros wide receivers da equipe, né? O Equanimeous St. Brown, o N'Keal Harry, o Byron Pringle, tipo assim, o Cole Kmet, tight end também, são os caras que eu acho que perdem mais valor, porque esses caras já, assim, recebem poucos passes, e os poucos passes que eles recebem não devem receber tanta coisa a mais. No lado do Pittsburgh Steelers, eu acho que foi bom. Lógico que pro Kenny Pickett nunca é bom perder um bom jogador, né? Nunca é bom perder um bom wide receiver pro tight end, pro QB. Mas eu acho que o Kenny Pickett não é um cara de muita confiança pro Fantasy Football. Mas o cara que ganha muito valor é o George Pickens, né? Já saiu notícia, acho que a Josina Anderson, não sei quem, reportou falando que o Steelers tá se preparando para aumentar o volume do Pickens, dar
uma carga maior de trabalho para ele no ataque a partir de agora, né? Tirando essa última semana contra o Philadelphia Eagles, ele passou zerado, não jogou absolutamente nada, tá? Nos 6 jogos anteriores, ele teve pelo menos 6 targets em todos. Então, assim, teve jogo de mais de 100 jardas, outro jogo com mais de 80. Então, talvez a gente comece a ver um Pickens com um volume de jogo interessante, com um bom volume de jogo e sendo um cara mais de profundidade, um cara que receba algumas bolas em profundidade nesse time, né? Ele que tem uma média boa de jardas por target nessa equipe aí do Pittsburgh Steelers. E também o Diontae Johnson que não tem feito uma temporada nada boa, né? Tem sido uma baita decepção o Diontae Johnson nessa temporada, apesar de um volume de jogo muito grande. Eu espero uma crescente maior do Pickens do que do Diontae Johnson, por quê? Porque o Diontae Johnson já tem tido um volume de jogo muito grande. O Diontae Johnson, assim, já foram pelo menos 6 jogos nessa temporada. 6 dos 8 jogos ele teve pelo menos 9 targets. Em 5 desses jogos foram pelo menos 10 targets. Então, assim, é um volume de jogo já muito grande do Diontae Johnson, mas ele é um volume de jogo em que ele não consegue ser explosivo. É um cara de passes e jardas curtas, que não tem feito muita coisa após a recepção. Não tem sido um alvo em profundidade, né? O que ele não costuma ser. O Claypool era mais esse cara, e agora talvez isso vá pro Pickens, né? Então eu não vejo uma grande crescente no Diontae Johnson, eu vejo uma crescente maior no Pickens e talvez no Pat Freiermuth, né? Acho que o Pat Freiermuth pode ser um cara que pode se beneficiar disso, pode ser um cara que pode roubar um pouco esses targets do Chase Claypool. O Chase Claypool que tinha uma média de 17% de target share aí na equipe, então é um número alto, era o segundo da equipe, só atrás do Diontae Johnson, né? O Pickens e o Pat Freiermuth ficam ali um pouquinho atrás, mas muito próximos. Então eu acho que Pickens e Pat Freiermuth devem subir o seu volume de jogo com essa saída do Chase Claypool. Acho que pode ser, assim, uma boa para eles, né? Acho que pode ser um boom que faltava para eles. O Pat Freiermuth, que já vem sendo um bom tight end no Fantasy na temporada, né? Ele é o 9º tight end da temporada no Fantasy Football, mesmo com apenas um touchdown. É um cara que tem tido alguns jogos interessantes, né? Já perdeu uma partida, né? Perdeu o jogo da semana 6 contra o Tampa Bay, mas assim, já teve 3 jogos com pelo menos 75 jardas. Já teve 5 jogos com pelo menos 7 targets, o que é um número bem interessante para tight end. Então ele vem fazendo uma temporada muito boa, vem fazendo uma temporada, não muito boa, mas uma temporada sólida. Falta um boom, né? Falta entrar mais na end zone, e talvez com a saída do Claypool ele tenha um volume de jogo um pouco maior e possa sobrar mais bolas para ele, tá? Vamos passar para a próxima troca que a gente tem para falar aqui. A gente teve muita troca interessante essa semana no Fantasy. Muita troca não, mas teve algumas trocas interessantes essa semana. A outra troca que a gente tem pra falar é do Miami Dolphins, que é o Chase Edmonds trocado do Miami Dolphins pro Denver Broncos, né? Então, assim, essa troca a gente tem que falar de 2 coisas. Chase Edmonds saiu do Miami Dolphins e foi pro Denver Broncos. Vamos falar do backfield do Denver Broncos, como fica, né? O Chase Edmonds chegou no Miami Dolphins para possivelmente ser o running back 1 do time, não foi. Foi até uma decepçãozinha a temporada. Acredito que chegue para ser um comitê de 3 cabeças no Denver Broncos. Eu acho que a gente vai ver muito Latavius Murray e Melvin Gordon dividindo bem esse backfield, correndo nas primeiras descidas. E eu acho que o Chase Edmonds, na especialidade dele, que é receber passes, ser o cara dos passing downs, ser o cara que vai estar em 2-minute drills, em terceiras descidas. Eu acho que a gente vai ver muito isso. O Russell Wilson, quando chegou, a gente viu que ele estava usando muito o Javonte Williams como running back para receber passes. O Latavius Murray não é um cara que recebe passes. O Melvin Gordon, cara, assim, o Melvin Gordon sempre fez um pouco de tudo, né? Sempre foi um cara que fez um pouquinho de tudo, mas ele não é aquele running back para receber passe. Ele tava quebrando um galho ali, e esse trabalho provavelmente eu acho que vai ficar com o Chase Edmonds na maior parte das vezes. Lógico que o Melvin Gordon deve receber alguns passes ainda, mas a tendência é a gente ver um pouco mais do Chase Edmonds fazendo esse trabalho, que no início da temporada era do Javonte Williams até a lesão dele.
eu evitaria todos no Fantasy, a verdade é essa. Eu acho que o Latavius e o Melvin Gordon é muito difícil a gente prever a questão de número de carregadas, de goal line, que eles estão intercalando muito semana a semana. E agora com a chegada do Chase Edmonds, a tendência é a gente ver ainda mais dividido, né? Ainda mais ainda mais difícil de prever quem vai ser um running back para pontuar ou para a gente explorar no Fantasy Football para confiar em cada semana. Eu não arriscaria nenhum deles pro resto da temporada, não. Tá? São caras apenas para banco. Eu acho que o Melvin Gordon ainda talvez tenha um pouquinho de valor. O Chase Edmonds, uma liga full PPR, pode ser um nome interessante. Mas assim, ele não ia fazendo nada no Miami, né? Então não dá nem pra gente confiar tanto assim num time que tá com uma linha ofensiva muito fraca, com vários problemas como é o Denver, num quarterback que não tá jogando bem, um sistema que não funciona. O Miami cedeu o Chase Edmonds e recebeu o Jeff Wilson, né? O Jeff Wilson saiu do San Francisco 49ers e foi pro Miami Dolphins. São Francisco que tá com o Christian McCaffrey. Pra você que não viu, a gente fez, né? Eu fiz um podcast semana passada falando sobre a troca do Christian McCaffrey pro San Francisco 49ers. Foi um podcast de meia hora que eu fiz antes do Fantasy de Bar. Meia hora só falando do Christian McCaffrey pro San Francisco, falando de volume de jogo, de como é que joga o San Francisco, de como é que jogava o Carolina, de tudo, cara, de tudo. E pra quem se surpreendeu com o volume de jogo dele na semana passada, com certeza não viu o podcast, porque eu falei muito sobre isso e o que eu esperava do Christian McCaffrey. Fato é que, assim, o Jeff Wilson saiu, tendência a gente ver o Elijah Mitchell voltando, né, logo, e o Tyrion Davis-Price também sendo um cara ali pra ficar no banco do Christian McCaffrey. Nesse meio tempo aí do Elijah Mitchell não voltar, o Tyrion Davis-Price pode ser um cara para ligas maiores, pra você aproveitar, que ele deve ter algumas boas oportunidades aí, mesmo com o Christian McCaffrey dominando o backfield. E quando o Elijah Mitchell voltar, ele deve assumir essa vaga que o Jeff Wilson tá saindo, ser um cara para ter aí algumas 7, 8 corridas por jogo, ter algumas oportunidades, porque ele é um cara que tem valor, apesar das lesões, é um cara que produziu bem no pouco que jogou na NFL. Mas enfim, vamos falar do Jeff Wilson e do backfield do Miami Dolphins, como é que fica, né, porque saiu o Chase Edmonds, entrou o Jeff Wilson, o Raheem Mostert tá lá, basicamente sozinho, né, com o Salvon Ahmed, com o Alec Ingold e com o Myles Gaskin. Esses três aí, tirando o Mostert, não dá pra gente esperar absolutamente nada. O Jeff Wilson e o Mostert vão reeditar a dupla que eles tiveram no 49ers durante anos, né? Acho que 4, 5 anos que eles jogaram juntos nos 49ers e nenhum ficava saudável, né? Era um saudável, aí o outro se machucava. Aí quando o outro se machucava, o outro jogava bem, e depois se machucava de novo, aí voltava um. Os dois nunca conseguiam ficar saudáveis, nunca conseguiam terminar uma temporada saudável. Então, vamos ver se a gente consegue ver agora os dois saudáveis, né? O Raheem Mostert vinha dominando o backfield do Miami Dolphins, a gente vinha vendo, né, um Mostert cada vez mais dominando esse backfield. Desde a semana 4 ali, contra o Cincinnati Bengals pra frente, a gente viu que ele tava sendo o cara com mais corridas, tava sendo o cara com mais jardas, vem fazendo, assim, jogos sólidos, tá? Jogos sólidos. Não é um cara que vai explodir. Por quê? Já é um running back de 30 anos, cara. Não é um garoto. Um cara que teve muitos problemas de lesão na carreira. Joga num time em que Tyreek Hill e Jalen Waddle simplesmente destruindo, estão jogando muita bola. Então, assim, é um time que lança muito a bola, o Tua lança muita bola, porque tem wide receivers espetaculares e que produzem muita coisa. E mesmo com o volume interessante que o Mostert vinha tendo, ele não vinha produzindo, talvez, números espetaculares, vinha produzindo números sólidos, ok? Porque o time sempre marcava, geralmente, touchdowns antes, né, sempre conseguia algum touchdown em jogadas mais longas ali com o Jalen Waddle, alguma coisa assim. Tem o Mike Gesicki, que é um cara que recebe passes em red zone. Então a gente não via o Mostert explodindo tanto na temporada. Dito isso, assim, ele vinha sendo um running back 2 baixo, um flex bem interessante. Eu acho que com a chegada do Jeff Wilson, ele deve continuar sendo o running back 1. Mas infelizmente eu não acho que a gente vai ver um Jeff Wilson muito produtivo como vinha sendo no Fantasy, um cara produtivo como ele vinha sendo no Fantasy. Eu acho que a gente deve ver um Jeff Wilson um pouco mais dividindo esse backfield com o Jeff Wilson, talvez até aparecendo um pouco de Salvon Ahmed e de Myles Gaskin também de vez em quando ali recebendo alguma bola,
correndo de vez em quando. Fato é que eu acho que Jeff Wilson e Mostert, eu acho que vão se anular um pouquinho, tá? Acho que no início o Mostert ainda deve continuar como principal running back, porque já estava na equipe, já era o cara acostumado no sistema, mas eu acho que o Jeff Wilson deve chegar e roubar alguns toques. Não acho que nenhum vai dominar. Se dominar vai ser situação de jogo, o hot hand estiver jogando muito bem no início do jogo e o técnico mantém. Mas eu acho que o game plan do time pro resto da temporada vai ser um backfield dividido, um comitê de dois com esses dois jogadores, porque é difícil a gente ver um running back que não é um cara muito consolidado, ou um cara muito, como posso dizer, um cara muito talentoso, né, de fato, como o Christian McCaffrey, como, sei lá, como um Nick Chubb, como um Derrick Henry, caras, assim, difícil a gente não ver caras que não são esses jogadores assim tão bons terem um volume de jogo muito grande no seu backfield. O Myles Gaskin vinha tendo um volume interessante aí de cerca de 15 carregadas por jogo. Acho que esse número vai cair para umas 12, 11 por partida, porque o Jeff Wilson deve, além de pegar o volume de jogo do Chase Edmonds, que não era muito, mas era um volumezinho que ele tinha em algumas partidas, deve acrescentar alguma coisa e roubar um pouco o volume do Mostert, tá? Então, por isso, eu não tenho tanta expectativa assim deles dois pro Fantasy Football pro resto dessa temporada, tá? Vamos falar agora da outra troca também, que envolve dois backfields, né? A troca do Nyheim Hines e do Zach Moss, né? O Nyheim Hines saiu do Colts e foi pro Buffalo Bills, e o Zach Moss saiu do Buffalo Bills e foi pro Indianapolis Colts. Vamos falar do mais importante, que é o Nyheim Hines, né? Que é basicamente um pass catcher, um cara que vai para receber passes, né, no Buffalo Bills, o que é algo interessante, né? Ele no Indianapolis Colts não produziu muita coisa esse ano, mesmo com o Jonathan Taylor baleado e tudo mais. A linha ofensiva dos Colts é um problema. Então, assim, saiu e vai para um backfield em que também não tem muita coisa ali, não tem grandes jogadores aí naquele backfield, né? Tem o Devin Singletary, que é o running back 1 do time, tem o James Cook, que é um calouro, e agora chega ele, que vai ser claramente o pass catcher desse time. Claramente, e deve ter alguns targets. Algumas corridas. Eu acho que ele vai ter mais volume de jogo do que ele tinha nos Colts, que era um volume baixíssimo, que se limitava a receber passes, e de vez em quando, porque o Jonathan Taylor também era um cara que recebia alguns passes. Eu acho que o Nyheim Hines é um running back 3, ali, 4 pro Fantasy, mas eu acho que em algumas semanas ele pode ser um flex, dependendo de como for esse encaixe com a equipe. Tá? A gente sabe que a gente já viu, né, o Josh Allen em algumas semanas usar muito o Devin Singletary para receber passes. Já teve semana que foi o Zach Moss recebendo passes. Então eu acho que a gente pode ver talvez ali um Nyheim Hines sendo bem aproveitado. Eu acho que ele, não acho que seja um grande ganho de valor, mas eu acho que ganha um valorzinho, porque ele vai estar num ataque melhor, né, cara? Primeiro que ele vai estar num ataque melhor, com um QB melhor, com uma linha ofensiva melhor, um time que está mais na red zone, tá? Então só por isso ele já ganha um valor, e ganha também um valor porque ele não vai estar mais atrás do Jonathan Taylor. O Jonathan Taylor domina o backfield, cara. O Jonathan Taylor corre e tem a bola 20, 25 vezes por jogo, pelo menos é o que a gente espera e imagina com ele saudável. No Buffalo Bills, o running back 1 é o Devin Singletary, que assim, o Buffalo Bills parece que quer porque quer ter alguém para dividir com o Devin Singletary. Eles acho que não confiam que o Devin Singletary é um cara ali para ser o running back 1 tipo, dominante daquele backfield. Trouxeram o Zach Moss, não deu certo. Trouxeram o James Cook, mas também não conseguiu muita coisa. Estão trazendo o Nyheim Hines agora. Então, assim, eu acho que vai ser um comitê entre esses três. Mas o Devin Singletary, pra mim, é running back 1. Perde um ligeiro valor, tá? Ele vinha num volume interessante ali e tal, pra ser um flex. Ele continua sendo uma opção de flex, mas eu acho que ainda é um cara que perde um pouco de valor, porque talvez não tenha um volume no jogo aéreo tão grande como a gente viu em algumas semanas. O James Cook é um cara que não dá pra gente confiar, porque é um cara assim que entra muitas vezes em situações de jogo decidido. Depende muito do gameplay de cada semana. Tem semana que ele corre 10 vezes, tem semana que ele não toca na bola. E o Nyheim Hines, eu acho que ele talvez seja um cara que a cada semana a gente veja ele tendo ali 5,
6, 7 targets, 4, 5 recepções por jogo, tendo um volume interessante. Não é um cara que vai dar pra gente confiar muita coisa, mas é um cara que em algumas semanas pode ser uma opção de flex. Dependendo de como começar, né? Dependendo de como for esse início de trabalho, como for essa química dele ali com o Josh Allen, e como ele for utilizado, ele pode ser uma opção para flex. Eu acho que vale a pena você ter ele no seu time, guardar ele no seu time. Provavelmente ele não vai estar dispensado em nenhuma liga, né? Mas numa liga menor, quem sabe. E para falar do backfield dos Colts, com a chegada do Zach Moss, cara, eu acho que o Zach Moss só impacta um pouco no Deion Jackson, né? Eu acho que essa saída do Nyheim Hines é ótima pro Jonathan Taylor, que eu acho que tem tudo, se ficar saudável, para dominar o backfield e ser mais acionado no jogo aéreo. Eu acho que ele ganha um leve valor com isso, que pode ser mais acionado no jogo aéreo. E os Colts devem revezar um pouquinho ali Zach Moss e Deion Jackson para ser um cara para dar um descanso pro Jonathan Taylor de vez em quando. Não vejo nenhum dos dois sendo um cara impactante pro fantasy. Sei que o Deion Jackson já teve um jogo absurdo, inclusive eu tinha ele no meu time, porque eu tenho o Jonathan Taylor numa liga, o Jonathan Taylor estava fora, eu peguei o Deion Jackson num jogo que ele fez 29 pontos, ele destruiu, me ajudou a ganhar um confronto. Mas, cara, não espero muita coisa não. Não espero a gente ver o Deion Jackson ou ver o Zach Moss sendo caras de 10, 12 toques na bola. Acho muito difícil, só se o Jonathan Taylor não estiver bem, tá? Aí sim a gente pode ver alguma coisa desse tipo. E pra finalizar, cara, com a última troca que a gente teve hoje, né, desses jogadores de ataque aí que impactaram o Fantasy Football, foi o Calvin Ridley, né? Não sei se você se lembra dele, Calvin Ridley. Quem começou a jogar Fantasy esse ano, ou ano passado, talvez nem lembre, nem saiba quem é o Calvin Ridley. Calvin Ridley, wide receiver, que era do Atlanta Falcons e foi pro Jacksonville Jaguars. Foi uma troca que pegou muita gente de surpresa, né? Porque é um nome que ninguém tava falando. Pra você que não sabe, o Calvin Ridley foi suspenso dessa temporada toda da NFL, até o final da temporada, porque ele fez apostas ilegais, né? Apostas no time, coisa que não pode. E ele não vai jogar essa temporada, volta na temporada que vem. Pra você que não sabe ou não conhece, o Calvin Ridley, ele era o wide receiver do Atlanta Falcons, é um cara novo, assim, novo, é um cara de 27 anos, tá? Um cara que tá na liga desde 2018, é um cara que em 2020 foi o 5º melhor wide receiver do Fantasy, teve uma temporada de mais de 1.300 jardas, 9 touchdowns, tá? Na primeira temporada dele como rookie, ele teve 10 touchdowns, então assim, é um cara que é muito bom, é um wide receiver que é muito bom, sempre foi muito bom, produzia muito bem. Infelizmente em 2021 ele se machucou, jogou apenas 5 jogos, não conseguiu ficar saudável, e esse ano não tá participando, não tá jogando. Eu acho que essa troca é muito interessante, eu acho que é uma boa troca pro Calvin Ridley. Falando em Dynasty, tá? Porque na Liga Redraft, né, nessas ligas Redraft você não vai usar ele, porque ele não vai jogar esse ano, mas em Liga Dynasty, o Calvin Ridley tá aí, né, rapaziada? Tá aí, tava com valor baixo, agora a galera começa a ficar com um olhinho assim mais atento a ele. Eu acho que é um valor muito bom. Eu acho que é um ótimo nome, é uma ótima troca pra ele. Ele sai de um Atlanta Falcons, que é um time que corre muito com a bola, que não tem um quarterback muito bem definido ali, o Mariota, a gente não sabe quando o Desmond Ridder vai assumir, se vai assumir. E vai pra um time do Jacksonville Jaguars que tem um Trevor Lawrence que vem crescendo, vem fazendo uma temporada até mais sólida, vem crescendo aos poucos e tem tudo para crescer mais ainda na próxima temporada, se tornar um quarterback sólido e bom na liga. Um ataque em que o Calvin Ridley não vai ser o ponto em que todo mundo vai focar nele, como foi no Atlanta Falcons ano passado. Assim, a gente viu muito ano passado isso, né? Que quando o Julio Jones saiu, a gente achava, pô, o Calvin Ridley vai destruir, o Calvin Ridley vai ser o cara. Mas não, a gente viu que a marcação dele tava pesada, o Matt Ryan não lançava pra ele, não conseguia lançar muita bola pra ele. Então, a gente vai ver talvez no Jaguars um ataque em que, mesmo ele sendo um cara muito importante, um wide receiver muito importante, vão ter outros jogadores pra chamar a atenção da defesa, sabe? Pra talvez colocarem uma marcação dupla, para talvez ficarem de olho. Tem um Travis Etienne, que é um running back absurdo, que é muito bom. Vai ter ali um Christian Kirk, que tá sendo um cara bem sólido na temporada, apesar de ter caído nas últimas semanas. É um cara, um bom wide receiver, um cara sólido.
Tem o Evan Ingram, que tá jogando muito bem esse ano. Tem, querendo ou não, ali um Marvin Jones. Então, assim, é um grupo de jogadores ali no ataque bem interessante. Então, acho que o Calvin Ridley pode se beneficiar disso. E vamos ver como vai ser a química com o Trevor Lawrence, né? Se essa química funcionar minimamente bem, tem tudo para ser muito bom. Eu acho que pro Trevor Lawrence foi uma ótima pro Fantasy Football. Ele vai ter ali um outro wide receiver muito bom para ajudá-lo ali junto com o Christian Kirk, né? O Marvin Jones é um bom jogador, mas é um cara que já tá mais no final de carreira, né? Não é um cara que dá pra gente esperar ali uma temporada de 1000 jardas do Marvin Jones. Mas o Calvin Ridley é esse cara que a gente espera uma temporada dele de 1000 jardas, de 1100 jardas, de 7, 8 touchdowns ali do Calvin Ridley. Então, tá certo que ele tá há muito tempo sem jogar, mas eu espero que ele volte bem. Acredito que esteja aí se preparando para voltar para a próxima temporada e tudo mais, se mantendo bem fisicamente, essas coisas. Vamos ver como é que ele volta, a questão de cabeça também, né? O Calvin Ridley, a gente espera que ele volte. A gente espera que o Calvin Ridley volte e seja um cara interessante aí pro Fantasy Football pro resto da temporada, tá? Então, essas foram as principais trocas, né, que a gente teve esse ano. Uma questão aqui sobre o Calvin Ridley, que eu falei, entre aspas, errado. Ele não se machucou, tá? Na temporada retrasada, não, 2020, 2021... Não, perdão, 2021, né? A gente tá em 2022, 2021. Em 2021 ele saiu por questão pessoal, né? Acho que foi mais uma questão mental, assim. Ele não tava bem psicologicamente, ele não tava se sentindo bem, então ele saiu. Simplesmente, assim, parou de jogar, se afastou da NFL. Então, assim, não é um cara que teve uma lesão, que tá com o corpo baleado, teve algum problema, assim. Ele teve um problema mental, foi cuidar da saúde, aí ia voltar nessa temporada, foi suspenso, não voltou. Então, espera que ele volte na próxima temporada aí, o Calvin Ridley, tá? Enfim, só esse adendo aí para dar a informação correta, para não sair errado. Bom, rapaziada, então essas foram as principais trocas que a gente viu nessa temporada, né? Nessa trade deadline. A gente teve o Kadarius Toney também, né? Indo pro Kansas City um pouquinho antes. Não, assim, eu até falei um pouco no Twitter sobre isso, mas eu não espero tanta coisa do Kadarius Toney nos Chiefs, porque é um cara que tá vindo de muitos problemas de lesão nos Giants. Eu sei que ele postou falando que, assim, algumas zoeiras, né, como se ele estivesse meio que bem e tal, estivesse dando um migué nos Giants, mas, cara, eu acho que ele não deve estar 100% bem. Vai chegar num time novo. Eu sei que eu completo que Mahomes, mas é um ataque que tem muita gente. Tem um Kelce que demanda um 30% de target share, um Juju que tá crescendo, tem um Michael Hardman ali. Então, assim, tem alguns caras que já estão ali mais estabelecidos. Acho que ele pode fazer um jogo ou outro interessante essa temporada ainda, mas não é um cara que me inspira tanta confiança. A gente não viu muito dele, né? Ele teve alguns jogos interessantes, tem um cara que parece ter um bom talento na NFL, parece um cara que pode produzir muita coisa, mas esse ano não sei se a gente vai ver tanta coisa dele assim, tá? Tirando isso, teve a troca do Christian McCaffrey, que a gente já falou no outro podcast, já conversamos sobre isso bastante. Então essas foram as principais trocas, né? A gente não teve nenhuma troca tão bombástica, teve a do Christian McCaffrey, óbvio, mas alguns jogadores, como eu falei, né? Ken Akers, Kareem Hunt, Alvin Kamara, DJ Moore, Jerry Judy, Brandon Cooks, eram alguns caras que a gente talvez esperasse que um ou outro fosse trocado, principalmente o Kareem Hunt, o Brandon Cooks e o Ken Akers. Acabou que não foram trocados, vão continuar nas suas equipes. Vamos ver como é que vai ser esse desenrolar, principalmente do Ken Akers, que não vem jogando nas últimas partidas, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão aí. Possivelmente não joga na temporada, a gente não sabe. Não sabe nem se vai ser dispensado, como é que vai ser essa questão dele com os Rams. Mas fato é que vai continuar na equipe aí por enquanto. Bom, rapaziada, as dicas para a próxima semana, a gente vai falar muito sobre elas na quinta-feira, no podcast de quinta-feira. Eu e o Léo no Fantasy Bar vamos falar das dicas de muita coisa aí pro Fantasy Football, Starting City, dicas de compra e venda, dicas de muita coisa boa para você, tá? Podcast mais curto essa semana, não vai ser 1 hora e pouco de podcast para você, infelizmente. Mas quinta-feira a gente está de volta falando muito de Fantasy Football. Então é isso, siga a gente no Twitter, no Instagram, não deixe de deixar a sua avaliação aí no nosso podcast, vale muito, muito, muito pra gente. Valeu, rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.